Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se puderem de antemão deixar o like no vídeo antes de começar a ouvir ou baixar ele, se puderem compartilhar e também se inscrever no canal, eu agradeço muito. Eu me chamo Felipe Nunes Souza de Carvalho, sou graduando de enfermagem, atualmente no 9º semestre, a fim de me formar. Hoje são 13 de 8 de 2019. Estou gravando este audiolivro do PHTLS, edição 7ª, com o intuito de, no futuro, poder usufruir desse audiolivro para estudar para a prova do curso PHTLS, né? Que eu tenho a intenção de trabalhar na área de emergência. Bom, eu espero, sem mais delongas, estar ajudando todos vocês. Não tenho objetivo de ganho financeiro com este vídeo. Meu sincero objetivo é que nós, como os profissionais da saúde, seja você que esteja ouvindo um médico, ou um futuro médico, um estudante de enfermagem, ou um futuro enfermeiro, que tenhamos o objetivo sempre de sermos o melhor profissional possível para a nossa área e não tenhamos medo de que nosso colega seja melhor. Isso é bom porque gera competitividade e, ademais, quem não ia gostar de ser atendido por vários profissionais da saúde bem capacitados. Entretanto, sem demais delongas, vamos à leitura do capítulo 1. Tradução da 7ª edição, Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado, PHTLS. Sigla de inglês para Pre-Hospital Trauma Life Support. Capítulo 1. PHTLS, Passado, Presente e Futuro. Objetivos do capítulo. Ao final deste capítulo, o leitor estará apto a reconhecer a magnitude do problema causado pelas lesões traumáticas em termos humanos e financeiros, entender a história e a evolução do atendimento pré-hospitalar ao trauma, identificar e reconhecer os componentes e a importância da pesquisa pré-hospitalar e sua literatura. Introdução. Nossos doentes não nos escolhem, nós os escolhemos. Poderíamos ter escolhido outra profissão, mas não o fizemos. Aceitamos a responsabilidade de cuidar de doentes e, algumas vezes, nas piores condições, quando estamos cansados, ou com frio, quando está chuvoso e escuro, quando não podemos prever a que condições iremos encontrar. Devemos aceitar esta responsabilidade ou desistir dela. Devemos oferecer a nossos doentes o que há de melhor em nós, não sonhando acordados, não com equipamentos sem prévia conferência, não com suprimentos incompletos e não com conhecimento ultrapassado. Sem ler e aprender todos os dias, não podemos saber qual o conhecimento médico mais atualizado, nem estar prontos para tratar de nossos doentes. O curso de atendimento pré-hospitalar ao traumatizado contribui para enriquecer o conhecimento do socorrista e, ainda mais importante, beneficia o indivíduo que precisa de nós, o doente. Ao final de cada jornada de trabalho, devemos sentir que nosso doente recebeu o melhor que temos a oferecer. Filosofia do PHTLS. O PHTLS traz conhecimentos que incluem a compreensão da anatomia e fisiologia, habilidades relacionadas ao atendimento do doente e às limitações de tempo e perda de sangue, além da necessidade de encaminhar o doente ao centro cirúrgico o mais rápido possível. Essa filosofia permite e também requer que o socorrista raciocine de forma crítica, tomando decisões e agindo de modo a aumentar a sobrevivência do doente que sofreu um trauma. O PHTLS não treina os socorristas para usar protocolos durante o atendimento do doente. Protocolos são abordagens robóticas
que não permitem a consideração propícia a alternativas mais adequadas. Em vez disso, o PHTLS proporciona a compreensão do atendimento médico e o raciocínio crítico para a obtenção de seus objetivos. Cada contato entre o socorrista e o doente envolve um conjunto único de circunstâncias. Se o socorrista entender as bases do conhecimento médico e as necessidades de cada doente, decisões únicas podem ser tomadas que deem a este indivíduo a maior chance de sobrevida. No sistema educacional PHTLS, acredita-se que os profissionais não são socorristas que executam instruções vindas de cima, mas possuem uma boa base de conhecimentos, são pensadores críticos e conhecem as técnicas adequadas para atender com excelência seus doentes. O PHTLS não diz ao socorrista o que fazer, mas dá a ele o conhecimento e as habilidades adequadas para o uso do raciocínio crítico, de modo a o melhor atendimento aos doentes com trauma. Eu li exatamente como estava escrito. Continuando. A oportunidade de um socorrista ajudar outra pessoa é maior no atendimento de vítima de trauma do que de qualquer outro doente. O número de doentes vítimas de trauma é maior que grande parte de outros tipos de doentes, e a chance de sobrevivência de um doente traumatizado que recebe um tratamento hospitalar adequado é provavelmente maior do que a de qualquer outro tipo de doente em estado grave. O socorrista pode aumentar a quantidade de anos vividos de um doente traumatizado e beneficiar a sociedade por meio do atendimento prestado. Desta forma, o socorrista, por meio de um atendimento adequado da vítima, tem uma influência importante na sociedade. Entender, aprender e praticar os princípios do PHTLS proporciona ao doente mais benefícios que qualquer outro programa educacional. Os fatos que se seguem levaram à revisão e à expansão do capítulo 2, que trata da prevenção do trauma. O problema. Trauma é a causa de morte mais comum entre 1 ano de vida a 44 anos de idade. Aproximadamente 80% das mortes em adolescentes e 60% na infância são decorrentes de trauma. Nos idosos, aparece como a 7ª causa de óbito. Quase 3 vezes mais americanos morrem anualmente vítimas de trauma do que aqueles que morreram em combate em toda a guerra do Vietnã e do Iraque até 2008. A cada 10 anos, mais americanos morrem de trauma do que todos os conflitos militares somados na história dos Estados Unidos. Apenas na 5ª década de vida, as causas de morte por neoplasias e doenças cardiovasculares competem com o trauma. A cada ano, morrem aproximadamente 70 vezes mais doentes em decorrência de trauma fechado ou penetrante nos Estados Unidos do que o número de fatalidades anuais na guerra do Iraque até 2008. Cuidados pré-hospitalares podem melhorar pouco a sobrevida de doentes oncológicos. No entanto, em vítimas de trauma, os cuidados pré-hospitalares podem fazer a diferença entre a vida e a morte, entre uma sequela temporária, grave ou permanente, ou entre uma vida produtiva e uma destituída de bem-estar. Nos Estados Unidos ocorrem, em média, 60 milhões de traumas a cada ano. Destes, 40 milhões necessitam de atendimento de emergência. 2,5 milhões destes doentes são hospitalizados e 9 milhões apresentam sequelas. Cerca de 8,7 milhões de vítimas estarão com sequelas temporárias e 300 mil com sequelas permanentes. O custo no tratamento de doentes com trauma é assombroso.
bilhões de dólares são gastos no tratamento de doentes vítimas de trauma, não incluindo perdas como honorários, seguros, custos administrativos, dano à propriedade e custos empregatícios. O National Safety Council dos Estados Unidos estima que, no ano de 2007, o impacto econômico gerado por traumas fatais e não fatais tenha sido de aproximadamente 684 bilhões de dólares. A perda da produtividade de doentes com sequelas por trauma é equivalente a 5,1 milhões de anos e a um custo de 65 bilhões de dólares anualmente. Para os doentes que morrerem, 5,3 milhões de anos são perdidos, 34 perdidos por pessoa, e a um custo que ultrapassa 50 bilhões de dólares. Comparativamente, o custo em dólares e em anos de vida perdidos para o câncer e doenças cardiovasculares é muito inferior, como ilustrado na figura 1.1. Nota do leitor. Devido ao fato deste ser um audiolivro, é impossível eu demonstrar as figuras todas presentes no livro para vocês. Então, gráficos e outras imagens, aconselho a procurarem na internet o PDF do PHTLS para que vocês possam visualizar. Ou, se em caso de figura de feridas ou de tratamentos ou de curativos, sugiro procurar também na internet o curativo respectivo e associar com a leitura. Fim de nota. Como exemplo, a proteção adequada à coluna cervical fraturada pode fazer a diferença entre uma quadriplegia vitalícia e uma vida produtiva e sem restrições em sua atividade física. Socorristas encontram vários outros exemplos quase diariamente. Os dados a seguir são do projeto Global Burden of Disease da OMS 2014. Lesões provocadas por acidentes de trânsito constituem um enorme problema de saúde pública e desenvolvimento. Ocorrências de trânsito matam 1,3 milhão de pessoas todos os anos, com uma média de 3,242 indivíduos ao dia. Por ano, esses incidentes provocam lesões temporárias ou permanentes em 20 a 50 milhões de pessoas. As ocorrências de trânsito são a nona principal causa de morte, sendo responsáveis por 2,2% das fatalidades em todo o mundo. A maioria das lesões provocadas por acidentes de trânsito afeta indivíduos de países de renda baixa ou mediana, principalmente jovens do sexo masculino e usuários vulneráveis. 90% das mortes em incidentes de trânsito ocorrem em países de renda baixa ou mediana. O impacto das lesões passíveis de prevenção é mundial. Embora os eventos que provoquem tais lesões e mortes possam apresentar diferentes etiologias em cada país, as consequências são as mesmas. O trauma é um problema mundial. Nós, que trabalhamos com traumas, temos a obrigação para com nossos doentes de prevenir as lesões, não apenas tratá-las após a sua ocorrência. Uma história bastante contada sobre a medicina de emergência ilustra este ponto. Em uma estrada montanhosa, havia uma curva em que os carros derrapavam e caíam no precipício, 30 metros abaixo. A comunidade decidiu colocar uma ambulância na parte baixa da área perigosa, para atender os doentes que se acidentavam. A melhor alternativa teria sido colocar cercas de segurança na curva, para prevenir a ocorrência de acidentes. O atendimento ao trauma é dividido em 3 etapas: pré-evento, evento e pós-evento.
o socorrista tem a responsabilidade nas 3 etapas. Fase pré-evento. Trauma não é acidente, embora frequentemente seja assim chamado. Um acidente é definido como um evento ocorrido por acaso ou oriundo de causas desconhecidas, ou um acontecimento desastroso por falta de cuidado, atenção ou ignorância. A maior parte das mortes e lesões por traumas se enquadra nesta segunda definição, mas não na primeira, e pode ser prevenida. Incidentes traumáticos se enquadram em 2 categorias: internacionais e não internacionais. A fase pré-evento envolve as circunstâncias que provocam uma lesão traumática. Os esforços nessa fase concentram-se essencialmente na prevenção do trauma. Ao trabalhar na prevenção do trauma, o socorrista deve educar o público incentivando o uso de cinto de segurança nos veículos, promover meios de diminuir o uso de armas em atividades criminais e estimular resoluções pacíficas para conflitos. Além dos cuidados com a remoção da vítima traumatizada, toda a equipe tem a responsabilidade de diminuir o número de vítimas. Atualmente, a violência e o trauma não intencional levam a um número maior de óbitos do que todas as doenças juntas. A violência é responsável por 1/3 desses óbitos. Vide figura 1.3. Nota do leitor. Figura 1.3 é um gráfico que mostra, um momentinho, 1.3, taxa de suicídio 19%, desconhecido 1%, taxa de homicídio 10% e trauma não intencional correspondem a exatamente 70% das mortes. Continuando. Veículos motorizados e armas de fogo estão envolvidos em mais da metade de todos os óbitos por traumas, dos quais a maioria é passível de prevenção. A legislação que torna obrigatório o uso de capacetes para motociclistas é um exemplo de ação que previne mortes por traumas. Em 1966, o Congresso americano concedeu ao Departamento de Transportes a autoridade para que os estados legislassem sobre o uso obrigatório de capacetes. Com o uso de capacetes em quase 100%, o índice dos casos de óbito por acidentes com motocicletas diminuiu drasticamente. Em 1975, o Congresso rescindiu esta autoridade. Mais da metade dos estados americanos revogou ou modificou as leis existentes. Conforme os estados restituíram ou não essas leis, as taxas de mortalidade foram alteradas. Recentemente, mais estados repeliram, em vez de instituir tais leis, resultando em um aumento na taxa de mortalidade em 2006 e 2007. As mortes decorrentes de colisões com motocicletas estão aumentando, ao passo que as decorrentes de colisões com automóveis diminuem. A elevação do número de mortes por acidentes envolvendo motocicletas foi de 11% em 2006. A causa mais provável para este dramático aumento de mortalidade é a redução do uso de capacetes para motociclistas. Apenas 20 estados norte-americanos possuem leis universais regulamentando o uso de capacetes. Nos estados em que é obrigatório, o capacete é utilizado por 74% dos motociclistas. Em estados que não possuem tais leis, a taxa de uso é de 42%. O menor número de estados norte-americanos que possuem tal legislação é o principal fator responsável pela queda no uso geral de capacetes, de 71% em 2000 para 51% em 2006. Como exemplo, em um estado norte-americano, a Flórida,
A alteração da lei, em 2002, elevou a taxa de mortalidade 24% a mais do que o aumento esperado dado o número de licenciamentos. Em agosto de 2008, a Secretaria Norte-Americana de Transportes, Mary Peters, relatou uma diminuição no número de mortes em rodovias provocadas por automóveis, ao mesmo tempo que houve um aumento das fatalidades em colisões envolvendo motocicletas. Houve uma grande melhora em todos os aspectos da segurança veicular, à exceção das motocicletas. Outro exemplo de óbito por trauma que pode ser prevenido relaciona-se com o motorista alcoolizado. Como consequência da pressão para mudar nas leis estaduais sobre o nível de embriaguez ao dirigir, e por meio de atividades educacionais de organizações como MADD, Mothers Against Drunk Drivers, Mães contra Condutores Embriagados, o número de motoristas alcoolizados envolvidos em colisões fatais tem diminuído constantemente desde 1989. Outra forma de prevenir trauma é pelo uso de assentos de segurança para crianças. Muitos centros de trauma, a política e os serviços médicos de emergência, SME, desenvolvem programas para instruir os pais sobre a instalação e o uso correto de assentos de segurança para crianças. Outro componente da fase pré-evento é o preparo. Pelos profissionais responsáveis pelo atendimento de vítimas de trauma para eventos que não podem ser prevenidos. O preparo inclui instrução adequada e completa, com informações atualizadas acerca do tratamento médico atual. Tão importante quanto atualizar seu conhecimento das práticas médicas é a atualização do seu computador doméstico ou Palm Top, com a mais nova versão do software disponível. Além disso, é necessário revisar o equipamento da unidade de resposta no início de cada turno e rever, com seu parceiro, quais as responsabilidades individuais e quais as expectativas sobre quem realizará determinada função. Tão importante quanto revisar a conduta de atendimento ao chegar ao local do trauma é decidir quem irá dirigir e quem ficará na parte de trás com o doente. Fase do evento. Esta fase é o momento do trauma real. As ações realizadas na fase de pré-evento podem influenciar o resultado final da fase do evento. Isso se aplica não apenas aos nossos doentes, mas também a nós mesmos. Ao dirigir um veículo particular ou veículo de emergência, os socorristas devem estar protegidos e dar o exemplo. Sempre devem dirigir com cuidado, obedecer às leis de trânsito, não se distrair em atividades como usar o telefone celular para conversar ou enviar mensagens de texto e usar todos os equipamentos de segurança disponíveis, como cintos de segurança na cabine do motorista e na cabine do passageiro ou de atendimento ao doente. Fase pós-evento. Obviamente, o pior desfecho possível após o evento traumático é a morte do doente. O Dr. Donald Trunkey descreveu uma categorização trimodal para óbitos em trauma. A primeira fase de óbitos ocorre desde poucos minutos até 1 hora após o evento. Essas mortes ocorreriam mesmo com o pronto atendimento médico. A melhor forma de combater estes óbitos é com a prevenção do trauma e estratégias de segurança. A segunda fase de mortes ocorre nas primeiras horas após o incidente. Estes óbitos podem ser prevenidos com um bom atendimento pré-hospitalar e hospitalar. A terceira fase ocorre desde alguns dias até várias semanas após o trauma. Estes óbitos geralmente ocorrem por falência de múltiplos órgãos. Muito ainda precisa ser aprendido no atendimento e na prevenção da falência de múltiplos órgãos. No entanto, uma abordagem precoce e agressiva do choque da fase pré-hospitalar pode prevenir alguns desses óbitos. O Dr. R. Adams Cawley, fundador do MIAMS,
Maryland Institute of Emergency Medical Services, um dos primeiros centros de trauma dos Estados Unidos, descreveu e definiu o que chamou de Hora de Ouro. Com base em suas pesquisas, Cawley concluiu que os doentes que receberam tratamento definitivo e precoce dos traumas tiveram um índice de sobrevivência muito maior do que aqueles que passaram por atraso no atendimento. Um dos motivos para o aumento da sobrevivência é a preservação da capacidade do corpo em produzir energia e manter as funções dos órgãos. Para a equipe de socorristas, isto se traduz em manter a oxigenação e perfusão e providenciar uma remoção para o centro especializado, preparado para continuar o processo de reanimação, usando sangue e plasma, reanimação com controle de danos, e sem elevar artificialmente a pressão arterial, através do uso de grandes volumes de cristalóide. Em média, um serviço de resgate urbano nos Estados Unidos tem o tempo de resposta, tempo de notificação decorrido entre o incidente e a chegada do resgate, de 6 a 8 minutos. O tempo de transporte da vítima até o hospital é, comumente, de 8 a 10 minutos adicionais. São usados 15 a 20 minutos da mágica Hora de Ouro para chegar ao local da ocorrência e remover o doente. Caso o atendimento pré-hospitalar não seja eficiente e bem organizado no local do incidente, 30 a 40 minutos adicionais podem ser empregados. Com este tempo no local adicionado ao tempo de transporte da vítima, a nossa Hora de Ouro já terá passado antes de o doente chegar ao hospital, no qual os melhores recursos de um departamento de emergência bem preparado estejam à disposição deste indivíduo. Pesquisas começam a confirmar esta teoria. Um estudo evidencia que doentes com lesões graves tiveram um índice de mortalidade reduzido em 17,9% contra 28,2%, quando transportado por veículo particular em vez de ambulância. Essa descoberta inesperada foi mais provavelmente resultado de socorristas passarem demasiado tempo no local do incidente. Nas décadas de 1980 e 1990, um centro de trauma documentava que o tempo médio dos socorristas no local do incidente era de 20 a 30 minutos, com doentes feridos por veículos automotores e com vítimas de traumas penetrantes. Essa situação faz com que todo socorrista se pergunte: será que o que eu estou fazendo vai beneficiar o doente? Esse benefício é maior que o risco de se retardar a remoção? Uma das mais importantes responsabilidades da equipe de resgate é passar o menor tempo possível no local do incidente. Os primeiros preciosos minutos após a chegada ao local do acidente, o socorrista deve avaliar o doente, realizar manobras para a sobrevivência da vítima e prepará-la para o transporte. Na década de 2000, seguindo os princípios do PHTLS pré-hospitalar, os tempos gastos diminuíram e a sobrevivência aumentou. A segunda responsabilidade é transportar a vítima para um hospital apropriado. O fator mais crítico para a sobrevivência de qualquer doente é a demora entre o incidente e o tratamento definitivo. Para um doente com parada cardíaca, o tratamento definitivo é a restauração do ritmo cardíaco normal e da perfusão tecidual adequada. A reanimação cardiopulmonar é meramente uma medida de manutenção. Para doentes com comprometimento de via aérea, o tratamento definitivo é a manutenção destas vias e o reestabelecimento da ventilação adequada. O restabelecimento da ventilação pulmonar ou do ritmo cardíaco normal com desfibrilação é, em geral, conseguido com facilidade no ambiente pré-hospitalar. Entretanto, com o desenvolvimento de programas STEMI para a identificação de infarto do miocárdio com elevação de ST, por hospitais responsáveis pelo tratamento emergencial,
O tempo transcorrido até a dilatação com o balão dos vasos cardíacos acometido está se tornando mais importante. O atendimento de doentes traumatizados é diferente, mas o tempo ainda é importante, talvez ainda mais. O tratamento definitivo é, em geral, o controle da hemorragia e o reestabelecimento da perfusão tecidual adequada, por meio da reposição de fluidos, utilizando soluções o mais próximo possível do sangue total. A administração de concentrado de hemácias ao plasma, em uma relação de 1 para repor o sangue perdido, tem gerado resultados impressionantes em militares norte-americanos em ação no Iraque e no Afeganistão, e agora na população civil. Esses fluidos não estão disponíveis para o uso no campo de combate e são outras razões para o rápido transporte ao hospital. A reanimação equilibrada a caminho do hospital, ver capítulo sobre choque, provou ser importante. Nem sempre se consegue fazer a hemostasia, controle da hemorragia, em ambiente pré-hospitalar ou na sala de emergência. Geralmente, ela é conseguida no centro cirúrgico. Portanto, ao determinar um hospital adequado para o qual o doente deve ser transportado, o socorrista deve considerar o tempo de remoção a um local determinado e a capacidade de atendimento deste hospital no processo de raciocínio crítico. Um centro de trauma que possui cirurgião disponível antes ou logo após a chegada do doente, uma equipe de medicina de emergência bem treinada e com experiência em trauma e uma equipe cirúrgica prontamente disponível pode fazer com que o doente portador de hemorragia com risco de vida seja encaminhado ao centro cirúrgico em 10 a 15 minutos após sua chegada e fazer, então, a diferença entre a vida e a morte. Por outro lado, um hospital que não possui tais capacidades cirúrgicas deve aguardar a chegada do cirurgião e da equipe cirúrgica antes de transportar o doente do pronto-socorro ao centro cirúrgico. Mais tempo, então, pode-se passar antes que a hemorragia seja controlada, aumentando a taxa de mortalidade. Figura 1.6. Descrição do texto da figura 1.6. Em locais nos quais há disponibilidade de centros de trauma, quando se evita o transporte do doente para hospitais que não possuem o serviço de atendimento ao doente traumatizado, melhora-se significativamente o atendimento ao doente. Para doentes vítimas de trauma com ferimentos graves, o atendimento final geralmente ocorre no centro cirúrgico. Um período extra de 10 a 20 minutos gasto no trajeto até um hospital com um cirurgião de plantão e com o pessoal do centro cirúrgico de plantão reduzirá significativamente o tempo até o atendimento final no centro cirúrgico. Azul, tempo de resposta do SME, roxo, tempo de resposta do local vermelho, e assim segue dizendo a nota do gráfico. Entretanto, como os senhores não conseguem ver, eu vou pular essa parte e voltar ao texto. Fim de nota. A sobrevida é significativamente aumentada quando se evita o uso de instituições não especializadas em trauma e se encaminham todos os doentes portadores de lesões graves e centros de trauma. Além do treinamento inicial em cirurgia e trauma, a experiência é muito importante. Estudos mostram que, em um centro de trauma com grande número de atendimentos, cirurgiões mais experientes conseguem resultados melhores do que colegas com menor experiência. História do atendimento de trauma no SME, Serviços Médicos de Emergência. Os estágios e o desenvolvimento do manejo do doente vítima de trauma podem ser divididos em 4 períodos, como descrito por McSwain na oração de Scudder, sei lá se fala assim, Scudder, do American College of Surgeons em 1999. Esse texto, o curso PHTLS e o atendimento ao doente traumatizado são baseados nos princípios desenvolvidos e ensinados pelos pioneiros do atendimento pré-hospitalar.
A lista destes inovadores é longa, no entanto, alguns em especial merecem reconhecimento. Período Antigo. Todo o atendimento médico realizado no Egito, na Grécia, em Roma e pelos israelitas, até o tempo de Napoleão, é classificado como SME pré-moderno. Há muito a ser aprendido aqui, mas a maior parte do atendimento médico era realizada em algum tipo de instituição especializada. Pouco era realizado no campo, por profissionais pré-hospitalares. Período de Larrey. No final do século XVIII, o barão Dominique Jean Larrey, cirurgião-chefe militar de Napoleão, reconheceu a necessidade de um pronto atendimento pré-hospitalar. Em 1797, Larrey declarou que o estado obsoleto de nossas ambulâncias impedem que os feridos recebam a atenção requisitada. Fui autorizado a construir uma carruagem que chamei de ambulância voadora. Ele desenvolveu estas ambulâncias voadoras puxadas a cavalo para retirar rapidamente os soldados feridos do campo de batalha, e adotou a premissa de que os homens que trabalhavam nessas ambulâncias voadoras, como citado, deveriam ter treinamento em cuidados médicos para dar assistência no local e no transporte destes doentes. No início do século XIX, Larrey estabeleceu a teoria do atendimento pré-hospitalar utilizada até hoje. A ambulância voadora, treinamento adequado dos profissionais médicos, movimentação em campo durante batalhas para atendimento e remoção de doentes, controle a campo de hemorragias, transporte a um local próximo, atendimento durante o transporte, desenvolvimento de hospitais em frentes de batalha. Larrey também desenvolveu hospitais próximos às frentes de batalha, como os militares de hoje em dia, e enfatizou a necessidade de rápido transporte dos doentes entre o campo e o local de atendimento médico. O barão Larrey é atualmente reconhecido como o pai do SME da era moderna. Infelizmente, o tipo de atendimento desenvolvido por Larrey não foi usado. 60 anos mais tarde, no início da guerra entre Estados pelo Exército da União